Salve, salve, meu povo querido. Vamos iniciar hoje a estudar o Catecismo da Igreja Católica. Se você sempre teve vontade de iniciar um estudo dirigido, orientado, acompanhado do Catecismo, espero que seja dessa vez uma grande oportunidade para você. Quero dar boas-vindas. Quem não conhecia ainda o canal, seja bem-vindo. Canal Padre Cleiton Silva. Você me encontra também no Instagram, Padre Cleiton Silva. Você encontra o meu site também, padrecleitonsilva.com.br. Estou à sua disposição para crescermos juntos no entendimento, no conhecimento da nossa fé. Nós vamos fazer um estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica, mas com uma particularidade. A gente vai iniciar da terceira parte, porque é a parte que eu tenho dedicado um pouco mais os meus estudos para isso. É claro que depois a gente pode também fazer alguns vídeos sobre as outras partes, mas a minha proposta com vocês é estudar a parte da vida cristã, da vida em Cristo, que corresponde à vida moral, teologia moral, que são os temas que eu tenho me dedicado a estudar. Como é que vai ser o nosso curso? Como é que vai ser cada encontro que a gente vai realizar? Esses encontros sempre eu vou deixar à disposição de vocês. É o vídeo na terça-feira, 7 horas da manhã. Essa é a meta, essa é a minha esperança e por isso já estou gravando alguns vídeos com antecedência. Quando você assistir isso, outros vídeos já estarão gravados. E qual que é a ideia? A gente vai pegar ao longo dessas terças-feiras, né? E pedir a Deus que nos dê saúde e vida para poder gravar esses vídeos. E a gente vai pegar temas, pedaços, partes da terceira parte do catecismo, analisar, estudar, tirar dúvida. Junto com esse vídeo aqui no canal, no YouTube, eu também criei um grupo para o WhatsApp. Então, diferente de outros grupos que eu tenho, em que eu só mando a mensagem, são grupos para receber algumas comunicações. Esse grupo ele é aberto para todo mundo que participar poder comentar, porque justamente é um grupo para a gente tirar as dúvidas de fé ou tentar tirar as dúvidas de fé. Você entrando no grupo, tem aqui no vídeo um link, você vai encontrar na descrição o link para esse grupo. A gente deixa claro que é especificamente os assuntos da terceira parte. Tudo que tiver a ver com os mandamentos, com a liberdade, com o tema do pecado, né? E principalmente o passo a passo do nosso curso. Então não adianta a gente tentar resolver um monte de dúvida e fica lá o grupo agitado, meio bagunçado, pessoal jogando novena, jogando receita de bolo, falando de político. Então, esse tipo de assunto a gente vai deixar de lado, por favor. A gente vai se concentrar lá no grupo de debater, discutir, conversar os temas que nós vamos conversar ao longo da semana. Assim fica mais fácil, fica uma conversa mais organizada, vocês vão ter a chance de aprofundar, porque muita gente não vai assistir esse vídeo às 7 horas da manhã na terça, nem eu vou estar vendo vocês, né? Então, porque não é uma aula ao vivo, não é um momento de interação. Mas depois, no grupo do WhatsApp, a gente vai ter a possibilidade, então, de debater, conversar, mostrar opiniões. Isso tudo vai ser interessante, espero que seja, assim, interessante. Se você nunca na sua vida pôs a mão no catecismo, se você nunca olhou um catecismo, não sabe nem do que se trata, eu vou deixar na descrição também um link diretamente do site do Vaticano para que você possa ter o seu primeiro encontro com o catecismo da Igreja Católica, que está lá totalmente disponível. Você pode procurar alguma livraria católica e comprar também o catecismo, né? Então vai ser bom, porque vai ser um material de estudo, um material de aprendizado e principalmente um material para a gente fortalecer a nossa fé, para a gente melhorar também a nossa espiritualidade, o nosso entendimento sobre a vida cristã. Vocês vão ver que mesmo a gente começando falando pela terceira parte, o catecismo todo ele é uma comunhão entre todas as partes, né? Aquilo que eu devo ser como pessoa depende de tudo aquilo que significa Deus ter criado a minha vida, ter me dado o dom da vida,
está unido à segunda parte do catecismo, que é a celebração do mistério cristão, eu só consigo ser o que eu devo ser se também me alimentar na oração, que é o tema da quarta parte do catecismo. Então, apenas para você ter aí uma ideia, coloco no vídeo, você está vendo aí a legenda sobre as partes do catecismo. Então, quando você fala o catecismo da Igreja Católica, você tem aí um bloco grande de textos, de coisas que tentam garantir para a gente o depósito da fé. Então, o que significa tudo o que eu creio? O catecismo, ele tenta sintetizar, mostrar para nós qual é o rumo da nossa fé, da nossa vida cristã. E ele está dividido em 4 partes. Talvez você já tenha, perceba, por exemplo, como nós temos essa experiência, né? Primeiro você tem a fé você celebra, essa fé, ela indica também a maneira como você vai se comportar com as outras pessoas, mas ela é alimentada pela sua oração. E à medida que você reza, você compreende mais coisas sobre Deus, a sua maneira de rezar, a sua maneira de celebrar o mistério cristão também se fortalece e você se desenvolve mais ainda no convívio com as pessoas, no modo como você se comporta no mundo. E a partir daí você tem o desejo de rezar mais. Então, são 4 partes distintas por uma necessidade pedagógica, por uma necessidade de facilitar o nosso estudo, a nossa compreensão, mas é um único depósito da fé. Né? Você pode pensar as partes do catecismo até mesmo como uma espécie de porta. Eu posso entrar por essa porta, posso entrar por aquela outra. É claro que tem a porta principal, que é a primeira, né? Então, agora, até quando a gente se perguntar como que a gente pode fazer a leitura do catecismo, eu vou dar algumas dicas para você em relação a isso. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dá um clique aí, ativa o sininho para você poder receber também as atualizações, conforme tem coisa diferente, eu vou colocando também no canal para facilitar o nosso estudo, o nosso aprendizado. Então, para ficar claro, né, o objetivo desses encontros, dessa série de vídeos que eu estou preparando agora para o canal, tem a ver com o estudo sobre a terceira parte do catecismo, tá certo? E é disso que a gente vai debater lá no grupo do WhatsApp também, é disso que eu quero escrever lá no meu site, que tem o blog também, Conselhos do Padre, você pode procurar lá, e isso vai te ajudar a entender várias coisas também da vida, várias coisas da nossa fé. Mas lembra, o nosso foco é esse. Mesmo a gente podendo debater coisas sobre a profissão de fé, sobre a liturgia ou a oração, lá no grupo do WhatsApp, por favor, vamos tentar nos organizar e ficar somente com o tema da terceira parte. Assim a gente vai desenvolvendo uma coisa por vez. O catecismo, ele tem uma história longa, né? Na verdade, a gente está quase indo aí para 30 anos do catecismo, né? Então é bastante coisa, né? Em 86 foi quando começou o trabalho de uma comissão para preparar o texto do catecismo. Vocês imaginam quanto trabalho foi, né? A necessidade de depois você adequar, organizar a linguagem. Na época, quem presidiu essa comissão foi o cardeal Ratzinger, o nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Então, diante dessa pergunta que vocês podem se fazer, mas como que eu deveria começar a leitura do catecismo? Então, eu tenho aqui 3 sugestões para você. 3 sugestões. Uma delas começa a ler do começo e vai para o fim, que é o mais óbvio. Só que essa leitura, ela é mais exigente. Às vezes ela é mais cansativa. Por quê? O que está te movendo a começar a ler o catecismo hoje? Então, às vezes você tem uma pergunta que você quer encontrar uma resposta, e se você não corre atrás disso agora e começa a partir de coisas que você nem está se questionando, corre o risco de você se desviar, se distrair um pouco. Eu digo o seguinte: ler do começo ao fim, então da primeira, segunda, terceira e chegar à quarta parte, é muito proveitoso quando você já tem uma visão geral da fé, um certo conhecimento e deseja aprofundar um pouco mais as coisas.
Para quem não está muito acostumado a fazer leitura, para quem não tem o costume de resumir as coisas, por exemplo, ler da primeira página e querer chegar até a última pode ser um pouco mais exigente, mais cansativo e talvez deixar você parando aí na metade do caminho. A outra parte indicada, e eu acho que essa funciona muito bem, por exemplo, né? Vamos imaginar que você seja catequista, ou você é ministro da palavra, né? Ministro extraordinário lá, e lá na comunidade você anima a celebração da palavra. Vamos imaginar que você trabalha na liturgia. Vamos pensar que você é coordenador de uma equipe de oração. Então, dependendo do seu trabalho, do momento da sua vida de fé que você está vivendo, talvez você vai sentir necessidade de ler partes diferentes do catecismo. Tá certo? É claro que todo cristão deve conhecer o conjunto da fé. Mas dependendo da necessidade que você tenha hoje, do interesse que você tenha hoje, talvez uma dessas portas seja mais atraente para você e ajude você a se organizar para conseguir ler depois o conjunto todo. Ou então, essa é uma forma interessante, tem lá o seu risco, mas no final do catecismo, você vai encontrar lá uma espécie de índice remissivo, te ajuda a encontrar assuntos sobre os quais você tem curiosidade, às vezes você tem alguma pergunta, algum questionamento, gostaria de ler na fonte, como diz a história, então você poderia organizar a sua leitura a partir desse índice remissivo. Senta aí, uma hora e escreve numa folha o que eu gostaria de saber da minha fé. Tenta olhar as palavras, talvez você vai encontrando lá alguma coisa muito parecida com o que você pensou, mas não é com aquela mesma palavra, e você vai procurando lá os números, e isso ajuda. Agora, então já entra aí num outro ponto importante, né? Quando a gente vai comentar o catecismo, como é que a gente fala? Né? Eu li lá no catecismo, na página 30. Então, não é assim, né? O melhor é a gente falar parágrafo. Se você nunca olhou o catecismo, você vai ver que o catecismo ele tem do lado um número razoavelmente grande. Esse número razoavelmente grande é o parágrafo. Então, eu vou ler sobre a liberdade no parágrafo tal. Por quê? Se eu comprei uma tradução que é de uma editora, você comprou uma tradução que é da outra editora, dependendo do tamanho da folha, dependendo da arte, da diagramação, as páginas vão variar. Mas o conteúdo dos parágrafos não devem variar. Então fica mais fácil. Né? Vamos ler o catecismo do número tal, independente da tradução que cada um tenha, de editora que seja, você tem ali a mesma referência do conteúdo do catecismo, tá certo? Acho que isso é super importante, né? E aí a gente já vai começar a preparar o nosso próximo encontro, porque esse encontro aqui é para sentir o gosto, esse encontro aqui é para despertar em você o desejo de se organizar melhor para estudar o catecismo. Agora, presta atenção numa coisa, seguinte, é um estudo, então, se você não consegue assistir o vídeo às 7 horas da manhã na terça-feira, não tem problema, mas reserva um horário, um certo momento do dia, para lá do lado com o catecismo, ou o impresso, ou o que você vai poder ler pela internet, um caderninho, a Bíblia, para a gente poder realmente fazer disso um estudo. Os vídeos, eu espero que eles tenham uma duração no máximo de 30 minutos, no máximo. Mas acho que vai ficar ali entre 10, 15, né? Mas não gostaria que passasse muito, porque depois o povo também se cansa, já começa a ficar ouvindo o vídeo mexendo no celular, aí também não é um estudo, né? Já começa a ser um pouco de brincadeira com a situação. Então, espero que a gente consiga organizar assim, e lá no grupo do WhatsApp, você vai colocando as suas dúvidas, né? Os colegas vão respondendo, não é que eu vou responder imediatamente todas as perguntas, mas é para a gente criar uma comunidade, então, de pessoas que querem conhecer mais a fé, aprofundar o estudo do catecismo. O assunto lá é catecismo, né? E terceira parte. Então, não adianta vir com outros temas, não adianta vir com desabafo de coisa, não é para isso que a gente está por lá. Então, participa do grupo, você vai gostar, silencia o grupo, né? Aprende a silenciar o grupo, assim, quando chegar a mensagem
não vai te interromper, não vai te atrapalhar, mas quando você tiver um tempo, dá uma olhada lá no conteúdo das mensagens e pode ser que seja muito útil para você como catequista, gente de pastoral, membro evangelizador da comunidade. Então, qual é a tarefa para a semana que vem? Então, de hoje que você está vendo esse vídeo, então terça-feira, 7 horas da manhã, até a semana que vem, o que você vai procurar fazer? E veja, é um compromisso, tá certo? Vai tentar fazer, vai te fazer bem, vai ajudar você a crescer na fé, vai ajudar você a entender melhor a sua fé, então não negue isso para você, né? Um pecado muito grave contra a gente é quando a gente é negligente contra a gente mesmo, né? Você poderia se oferecer o melhor e está negando para você o melhor. Então, qual que é a tarefa para a semana que vem? Você tem aí na legenda, para você não ter risco de dizer, eu não sabia, eu não vi. Não, tá aí na legenda. Você vai pegar e xeretar a terceira parte do catecismo. Então, que está entre o número 1691 e 2557. O que você vai fazer? Vai olhar. Vai passando, vai folheando, vai xeretando, você lê de repente, nossa, não sabia que falava disso aqui no catecismo, deixa eu ver o que fala. Então, isso vai te dar, assim, sabe, um gosto já, você vai se sentir, nossa, eu nunca tinha parado para olhar o catecismo. Que delícia que vai ser quando você começar a olhar o catecismo como esse livro que traz para nós o depósito da fé, mas que a gente também vai aprendendo ali a mexer, a se encontrar, né? E aí aquilo que parecia estranho, né? Eu ouvi lá falar de catecismo, você vai se sentir amigo do catecismo e vai ver como o catecismo é um grande amigo na nossa caminhada também. Quando você fizer essa tarefa, então, de ficar folheando, dando uma olhadinha, óbvio, é muita coisa. Então, olha assim meio desinteressadamente e deixa o seu olho, deixa o seu coração se encantar por alguma coisa, né? Quando você fizer isso, eu gostaria que você respondesse 2 coisas e colocasse, então, no nosso grupo do WhatsApp, né? Você já tinha tentado ler o catecismo antes? Você já... eu tentei ler do começo ao fim, mas não cheguei na terceira parte, né? Conta lá pra gente, deixa aqui no comentário também, ou deixa lá na nossa comunidade de estudo do catecismo, né? Que é o nosso grupo no WhatsApp. Faz a gente saber qual tinha sido a sua experiência, para que a gente possa pensar nas dificuldades que muitos outros têm para estudar o catecismo e às vezes não conseguem superar essas dificuldades. E a gente possa justamente ajudar naquilo que for possível. Depois disso, você responde essa segunda coisa, olhando a terceira parte, folheando, curiando lá, como diz a turma hoje em dia. O que você achou, né? Como foi para você isso? Nossa, eu nunca tinha folheado. Eu nunca tinha parado para olhar. Eu olho tanta coisa na internet, padre, mas o catecismo eu nunca olhei. Como foi isso para você? Saber que tem uma referência ali sobre a sua fé, que pode te ajudar, que vai te ajudar, mas você não conhecia até agora. E depois, teve algum trecho, teve algum tema que chamou a sua atenção? Então lembra de colocar a resposta dessas perguntas, seja aqui no comentário no YouTube, seja lá na nossa comunidade de estudo do catecismo, tá certo? Então, a gente vai parando por aqui. Lembro você, dá uma visitada no meu site, né? www.padrecleitonsilva.com.br. Você vai encontrar várias coisas lá, desde os conselhos do padre, os livros que eu já publiquei, alguns desses que estão aqui atrás, vocês estão vendo, você consegue também olhar lá o conteúdo dele e tudo mais. Tem outros trabalhos que a gente faz também, dá uma olhadinha, tá tudo lá à disposição, vídeos do canal, os melhores vídeos do canal eu deixo também já de acesso lá, assim, as pessoas quando visitam o site encontram várias coisas desses trabalhos que a gente tem de formação com o nosso povo. Então, agradeço a sua companhia até esse momento, Deus abençoe você, vamos nos dar as mãos e começar a estudar o Catecismo da Igreja Católica. Vamos conhecer mais a nossa fé, aprofundar o entendimento sobre a nossa fé e espero te encontrar também lá na nossa comunidade de estudo do catecismo, lá nesse grupo do WhatsApp, tá certo? Fica com Deus, lembra de fazer a sua tarefa, deixa os comentários aqui, compartilha, se inscreve no canal e até a semana que vem.
E juízo, gente, juízo. Deus abençoe.